Então, o primeiro tema sobre acelerar o crescimento do seu currículo neste ano 2024, que eu separei para vocês, galera. Bom, essa estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é capaz de te acelerar o seguinte ponto. Você pode conseguir mais de 19 pontos no edital de residência médica do ENARE, mais de 10 pontos no edital de residência médica da USP, mais de 20 a 40 pontos no edital do Albert Einstein. Então, essa estratégia de hoje aqui que eu separei para você é muito legal, porque realmente você vai poder usar o dia a dia da sua faculdade de medicina para acelerar a construção do seu currículo, usando os seus estágios, usando as suas idas ao postinho, usando as ações sociais que você realiza dentro da sua universidade, da faculdade de medicina, tá bom? E cara, por que eu tenho que usar isso? Por que eu tenho que me preocupar com o currículo? Bom, além de o currículo para residência simplesmente fazer você subir na lista de aprovados, simplesmente disparar na frente da concorrência, ele também é um fator que em algumas residências médicas você simplesmente pode ser eliminado se você tiver nota abaixo de 5 pontos. Então essa aqui é a Faculdade Indoor de Ciências Médicas do Instituto da Rede Indoor de Saúde. Ele é um instituto semelhante, por exemplo, ao Albert Einstein que tem no Brasil. Ele tem vários hospitais, tem um hospital em Maceió, tem um hospital em Brasília, tem um hospital em Recife, todos dessa grande rede. E essa grande rede que tem residência médica, o que é que ela aborda, certo? Ela coloca aqui muito claro no seu edital que a listagem da pontuação vai obedecer a seguinte legenda: aprovado, candidato com 5 pontos ou mais na segunda fase. Então, na segunda fase, simplesmente, ela é determinante. Se o seu currículo não tiver ali no mínimo 5, cara, você não vai ser aceito. E eliminado por nota aquele candidato que tiver 5 pontos na segunda fase. E, cara, que estratégia é essa que me permite fazer simplesmente acelerar a construção do meu currículo para residência? Então, simplesmente, essa estratégia eu quero chamá-la e vou chamá-la de relato de experiência. Cara, como assim? O que é um relato de experiência? Galera, o relato de experiência é a descrição de uma experiência vivida que pode contribuir para a sua área de atuação. Então, ou seja, uma experiência que você, como estudante de medicina, está vivendo agora, ou que você chegou a viver em algum momento da sua vida, que simplesmente gerou conhecimento e que gerou aprendizado para a sua vida como profissional da área da saúde. Então, você pode pegar e descrever essa experiência e trazer uma base teórica. E você pode realizar publicações científicas. E hoje eu vou te dar mais de 4 formas de você aplicar essa estratégia na sua vida e você vai poder, simplesmente ao final dessa aula de hoje, você vai conseguir estar olhando para o seu dia a dia e dizer, nossa, isso aqui que eu acabei de fazer na minha faculdade me gera uma pontuação no currículo. Então, o meu grande objetivo com vocês hoje aqui é fazer te abrir a mente para essas oportunidades que eu estou te colocando aqui, para a oportunidade de você ver uma experiência vivida que contribuiu de forma grande para a sua área de atuação. E aí vão ter algumas pessoas que vão dizer assim, cara, mas o relato de experiência ele é um tipo de pesquisa científica? E sim, tá? O relato de experiência ele é um tipo de pesquisa científica e aí ele vai entrar no tipo de pesquisa chamado estudo de caso. E o estudo de caso ele é dividido em relato de caso e relato de experiência. Então, só para não confundir na sua cabeça esses dois conceitos. O relato de caso é aquele conceito, é aquele tipo de caso clínico que você viu com um paciente. Você atendeu um caso clínico interessante no seu ambulatório, atendeu um caso clínico interessante no hospital, ou até mesmo você conhece alguém que sabe de um caso clínico interessante, e aí você começa a descrevê-lo para a literatura. Bora lembrar, por exemplo, um caso clínico super interessante que surgiu foi o Covid-19, uma doença super estranha, ninguém sabia o que é que era essa doença. Então, inicialmente ela foi relatada por um relato de caso. Então, o relato de caso é um caso sobre outra pessoa. Já o relato de experiência, que é o que hoje eu vou te mostrar aqui, eu vou querer abrir a sua mente principalmente, cara, é uma vivência que você teve na sua faculdade de medicina e que ela pode se tornar uma publicação científica. Então, quem vai contar a história é você. No relato de caso, a história é de outra pessoa. E a parte mais incrível de você fazer um relato de experiência é que simplesmente é uma publicação científica que você pode fazer 24 horas do seu dia. Simplesmente, você não precisa de aprovação do comitê de ética. Você não leva meses fazendo, então é uma coisa que você consegue organizar em 3 semanas e você consegue realizar tranquilamente. Ela é uma pesquisa que não precisa de um referencial teórico extremamente robusto. E ela é uma pesquisa que você consegue pontuar na residência médica com simplesmente uma maior facilidade do que você iria fazer, fazendo tipo uma revisão de literatura. Mas calma que eu vou explicar mais sobre isso e sobre cada item que descreve isso, mas eu quero que esse conceito sobre relato de experiência ele fique na sua mente, que ele descreve a sua vivência profissional ou como estudante de medicina, de forma que você consiga, junto com uma base teórica, desenvolver uma discussão e uma troca de ideias. Então, esse é o objetivo do relato de experiência, tá, galera? Outro ponto interessante de comentar é
Cara, o que é uma experiência significativa? Talvez você esteja se questionando de, nossa, eu tive essa minha experiência aqui, mas eu não sei se essa minha experiência, ela realmente pode se tornar uma experiência significativa. Sabe aquela experiência que realmente vai se tornar um aprendizado, realmente? Então, o que é uma experiência significativa? Às vezes você vai achar que, não, cara, eu fui ali pro Canadá, fui para os Estados Unidos, faço medicina fora do Brasil, fui ali pro Equador fazer um estágio, então isso é uma experiência significativa. Calma, nem sempre. Então, vê, a experiência significativa é aquela que gerou um aprendizado. E tanto faz a cara, mas eu odiei o meu estágio. Gerou um aprendizado, foi positivo ou foi negativo? Então, perfeito. Se ele foi, independente de ser positivo ou negativo, se gerou ali para você um aprendizado, tá perfeito. É super válido que você gere uma publicação científica sobre isso. Então, experiência significativa é você aprendeu algo, seja ele positivo ou negativo, dentro da sua área, seja profissional, como estudante de medicina, seja já se posicionando um pouco como você realizando uma consulta, ou seja, como você esteja vivendo uma consulta naquele momento, tá bom? Bom, o primeiro tipo de produção científica que você pode estar realizando é você realizar com estudo na faculdade de medicina. Então, isso mesmo, e deu um bug, talvez tenha dado um bug agora na sua mente, mas o ato de você estar estudando agora na faculdade de medicina, ele pode se tornar um relato de experiência. Você já imaginava isso, gente? Pode gerar uma publicação que simplesmente pode te gerar pontos no currículo para residência. Você já imaginou algo desse tipo? Inclusive, se você tá surpreso com o que eu tô te dizendo, deixa o like aqui abaixo, tá? Isso aconteceu. Cara, aonde é que isso aconteceu para você estar me dizendo isso? Então, simplesmente, isso foi possível, por exemplo, durante a pandemia do Covid-19, em que o PPA, inclusive, publicou um trabalho sobre esse assunto e ele conseguiu receber até uma menção honrosa em um evento nacional. Olha esse estudo aqui. Ele foi um estudo sobre as repercussões da educação à distância no ensino médico durante a pandemia do Covid-19, um relato de experiência. Então, basicamente, gente, o relato de experiência ele foi descrevendo alguns aplicativos que foram usados para o ensino médico durante essa época. Então, o Paciente 360, aplicativos como UpToDate, aplicativos como, por exemplo, aplicativo de questão, dinâmicas realizadas durante as aulas. Então, você não precisa ir muito ali para trás para você ver que algumas aulas eram extremamente maçantes que os seus professores faziam. E aí a gente consegue vir dentro desse cenário de revolução durante a pandemia, trabalhando com dinâmicas onde o aluno ele fazia um ponto de discussão, onde você tinha ali uma relação, uma sessão de dúvidas e respostas com o seu professor, ou até mesmo softwares. Então, quem é da faculdade de medicina e que está vivendo ali o primeiro período, gente, só o que tem é, por exemplo, o aplicativo de histologia, para você ver histologia. E é trilhões de vezes melhor você ver o aplicativo no computador de histologia do que você ter que ver a lâmina. Alguém aqui já passou pela aula de histologia e teve que ver a lâmina? Gente, é difícil pra caramba ver a lâmina. E ainda eu que uso óculos, quando eu colocava aqui no microscópio, gente, o meu óculos ficava batendo. Era horrível, eu ficava batendo no microscópio. E você ter que ver pela internet é muito melhor. Você consegue ampliar, você consegue ver o núcleo da célula, você consegue ver ali tudo perfeito, tudo mais simples. Então, durante o seu estudo na faculdade de medicina, quais são as ferramentas que você consegue visualizar, que você consegue dizer, nossa, isso aqui realmente dá para fazer uma publicação. Isso aqui é inovador. Então você pode fazer, por exemplo, um relato de experiência sobre o uso de ferramentas, como o Histology Guide. Olha aqui esse relato de experiência que ele foi publicado na Revista Brasileira de Educação Médica. Ele é sobre a atenção plena e o equilíbrio emocional, a experiência de uma disciplina durante a pandemia do Covid-19. Então, basicamente, essa foi uma disciplina que foi feita de uma maneira diferente na faculdade de medicina. Basicamente, olha aqui como é que foi, olha como ele descreveu essa disciplina na faculdade de medicina. Com o objetivo de disponibilizar esse treinamento para os estudantes de medicina de uma instituição de ensino de Minas Gerais, foi ofertada uma disciplina sobre atenção plena e equilíbrio emocional. Uma disciplina diferente na sua faculdade de medicina. Um ponto interessante de você comentar é que algumas faculdades de medicina nós temos simplesmente Libras. E tá, você como estudante de medicina, qual é a tua experiência de fazer uma segunda língua como Libras? De aprender um novo idioma? E a importância disso para você atender os seus pacientes de uma forma melhor. E você poder se comunicar ali com uma pessoa que simplesmente não fala. Então você pode trabalhar toda a parte da acessibilidade do SUS, você pode estar trabalhando toda a parte de você conseguir ter ali uma transparência com o seu paciente e ele finalmente sentir ouvido. Muito massa. Eu já vi também, uma vez publicando em um congresso, a experiência de você fazer uma matéria
na faculdade de medicina utilizando mapas mentais. Então, literalmente, pessoal, literalmente, o trabalho científico era esse. A aplicação de mapas mentais na matéria de bioquímica. E o quanto isso, aí o aluno descrevia no relato de experiência, o quanto simplesmente usar os mapas mentais facilitou a fixação, o aprendizado, e até mesmo o aluno, se eu não estou enganado, ele era monitor de bioquímica e ele também passava a dar monitoria dentro desses limites que ele colocaria aqui. O mesmo relato de experiência, ele pode ter diferentes vivências. Então, vamos colocar aqui na situação que você acabou de ser monitora de anatomia. A monitoria ela pode ser vista de duas formas. Ela pode ser vista do ponto em que você está criando, certo, a monitoria, de você estar dando a monitoria do aluno monitor, assim como ela pode ser vista do ponto de vista de que você está recebendo a monitoria. Das duas formas você consegue fazer boas publicações científicas. O grande ponto está entre você trazer o referencial teórico correto e certo. E o segundo ponto interessante também é que tem muitos estudantes de medicina que ficam fazendo o quê? Um erro típico. Então, pessoal, o erro típico do estudante de medicina é você estar investindo em pesquisas que são complicadas demais para pontuar. E claro que pesquisas são essas que são complicadas demais para pontuar. Então, vê, hoje eu estou te dando aqui uma estratégia para acelerar o seu currículo em 2024 e que simplesmente essa aceleração do seu currículo agora no ano 2024, você pode aproveitar o seu dia a dia da faculdade de medicina para publicar. Já agora, tem uma galera que está querendo tirar temas do além para que, retirando temas do além, consiga fazer produções. Claro, o que é que você está dizendo? Gente, eu estou falando, sim, da revisão de literatura, tá? Então, tem uma galera que fica insistindo em fazer revisão de literatura, que é um trabalho 3, 4, 5, 6 vezes mais complicado. Enquanto essa estratégia que eu estou te passando aqui, simplesmente em uma questão de 3 semanas você consegue fazer um trabalho com uma qualidade realmente relevante, com a qualidade que você consegue publicar em bons periódicos médicos. E detalhe, pessoal, a revisão de literatura, ela ainda é um tipo de publicação científica que pontua menos no currículo para residência. Então, nós estamos aqui, essa aqui é a publicação de trabalho, e artigos de revisão 5 pontos, artigo científico completo 10 pontos. Então, cuidado, pessoal, onde vocês estão investindo o seu tempo na faculdade de medicina. Muito cuidado, galera, porque pode ser que simplesmente você esteja investindo tempo e esforço em algo que lá na frente não vai te retornar igual o tempo e esforço que você dedicou para você realmente conseguir. O segundo ponto é você fazer a organização de eventos promovidos por ligas acadêmicas, pessoal. E como é que é essa organização de eventos promovidos por ligas? Então, simpósios, jornadas, oficinas. Então, o ato de você estar organizando o evento gera sim um aprendizado, tanto positivo quanto negativo. E lembra que a gente falou qual é o conceito de um relato de experiência? Bora só lembrar o conceito do relato de experiência, galera? Então, o conceito de relato de experiência é você estar trabalhando o quê? Eita. É você fazer uma descrição de experiência vivida para contribuir na sua área de atuação. E a organização de um evento da Universidade de Medicina é sim uma experiência que gera para você quando for médico. Então olha aqui esse relato que foi publicado na Revista Brasileira da Educação Médica. Ele fala justamente sobre a educação médica em reanimação cardiopulmonar, uma transposição didática presencial tradicional para o remoto interativo com simulação. Essa aqui foi uma organização, certo, de uma liga acadêmica, que aí eles conseguiram trabalhar tudo isso através de um evento. Então, do mesmo jeito que ele organizou a dinâmica desse momento aqui, que saiu de algo que era prático para algo que fosse online, então ele conseguiu organizar toda essa dinâmica e fechou muito legal. Então, quais são as experiências que você está vivendo dentro da sua faculdade de medicina que você consegue tornar publicações? Dentro dessa liga acadêmica que você está participando. Ah, claro, toda a liga de anatomia, toda a liga de fisiologia. Porque se você for colocar, tá? Vamos colocar na balança, vamos ser sinceros. Tem um monte de gente que odeia quando eu falo isso, não sei porquê. A galera realmente não gosta quando eu falo isso. A liga acadêmica pontua pouco no currículo para residência. É um fato. Não adianta. Liga acadêmica pontua pouco no currículo para residência. Tá aqui, Enare. Enare pontua quanto? 1 ponto por ano de atividade. 1 ponto por ano de atividade. Então você fica o ano inteiro e você pontua um único ponto. Enquanto a gente tem pontuações que te dão 19, 20, 30 vezes mais pontos e que você pode fazer ali em 3 semanas. Então, liga acadêmica, a gente pontua pouco no currículo para residência. Não deve ser a sua prioridade na sua vida. Não deve ser a prioridade na sua vida. Mas você pode aproveitar desse formato que eu estou te mostrando aqui agora. Então, por exemplo, será que na sua liga de anatomia ela não tem
um formato próprio de ensino? Ou um aplicativo que vocês gostam de usar, ou que o seu preceptor ele gosta de usar para lecionar? Ou então você usa alguma dinâmica nas suas monitorias? Porque tudo isso você consegue fazer. Você consegue trazer o relato da execução de uma liga acadêmica de anatomia. E aí você traz os seus aplicativos que vocês usam, você traz as suas dinâmicas que vocês usam, você traz a metodologia que você faz para estudar uma peça, você pode trazer os livros para estudar melhor. E ver, a parte mais legal, gente, de você fazer um relato de experiência, é que aquela pessoa que vai estar lendo o teu relato de experiência, ela consegue aplicar na vida dela, ela consegue replicar o mesmo framework, só que na realidade dela. Foi assim que eu utilizei, por exemplo, para realizar o NUPEC, o Núcleo de Pesquisa Científica que eu criei na minha universidade. Então, eu usei um relato de experiência. Gente, a terceira forma de você fazer relatos de experiência é justamente sobre ações sociais da UBS. Então, a ação social da UBS, ela é uma experiência significativa que ela vai se gerar o quê? Aprendizado. Mas não só na unidade básica de saúde, lá no postinho, mas também nos hospitais. Como, por exemplo, essa minha experiência aqui, que eu fiz com o IFMSA Brasil, que foi um dia de intervenção médica com música. Nós fomos na Liga Norte-Rio Grandense contra o Câncer. Chegamos lá e fizemos um momento em que nós íamos nos leitos dos pacientes que ali estavam fazendo quimioterapia, eles já estavam internados há uma eternidade lá, 2, 3 meses internados. E aí nós fomos fazer um dia atípico para eles. Separamos aí, quem tocava violão foi tocar violão, eu toco violão também. Fui tocar violão leito a leito, pedi ali para o paciente cantar uma música, ou até mesmo dava o violão para o paciente tocar, que eles sentem falta, porque o hospital acaba sendo a casa deles por muito tempo. Então é desgastante. E você ir lá com o violão tocando, gente, é uma coisa fantástica. Se um dia vocês puderem fazer, façam, porque é realmente muito bom. Bom, mas você pode estar usando essa experiência para fazer simplesmente o relato de experiência significativa, tá? Bom, nem toda universidade vai ter um IFMSA Brasil da vida, não é? Nem toda universidade terá. Mas você pode estar aproveitando, por exemplo, o hiperdia. E o hiperdia na sua faculdade é o quê? Gente, é um dia que você vai na sua faculdade, no postinho, e simplesmente você só vai atender ali, vai fazer as medidas antropométricas, vai fazer a medida, vai aferir a pressão dos seus pacientes. É um dia para ir, em resumo, é um dia de renovação de receita, tá? É um dia de renovação de receita e para simplesmente você conseguir ter o feedback daquele paciente que quase nunca quer ir pro postinho fazer a consulta. É basicamente isso o hiperdia. Então, você pode estar trazendo. Uma das minhas alunas do programa PPA, ela publicou, a Maria Fernanda, ela publicou não sobre o hiperdia, mas sobre um elemento que ela viveu lá dentro do postinho, que foi o quê? A execução do NASF. Ela publicou um trabalho sobre o NASF, como estratégia multiprofissional para a melhoria da assistência à saúde da comunidade em um relato de experiência. Então, ela colocou o NASF, que é um núcleo de apoio à saúde da família. Aí no NASF você vai ter nutricionistas, você terá educadores físicos. Então ele é um núcleo de apoio ao médico e à equipe de estratégia de saúde da família e comunidade. E gente, simplesmente ela descreveu a importância que foi para ela participar disso. Participar do NASF. Vivenciar aquilo ali no seu estágio. Quantas vezes você vai pro postinho e você não dá de conta? Com uma ação social, com um trabalho voluntário, com algo desse tipo. Gente, todo dia dá para fazer um relato de experiência. Todo dia dá pra você fazer um relato de experiência. E detalhe, não é qualquer relato de experiência. Um relato de experiência bom de verdade. Todo dia dá pra você fazer isso. Isso, gente, isso aqui fica tão eficiente que olha o que a Isabelle colocou pra mim. Ela colocou, Clara, eu estudo no Paraguai e eu gostaria de me agradecer pelo programa. Eu estou construindo o currículo com o PPA desde dezembro, ou seja, dezembro de 2022, e realizou 38 trabalhos. E a cada dia que passa, ela se sente mais realizada e aliviada por estudar no Paraguai e saber que, revalidando, já vai estar tranquila com o currículo para residência. Então, é você estar identificando as oportunidades diariamente na sua vida. A quarta forma de você estar encontrando também relatos de experiência que você já pode aproveitar são os estágios nos hospitais. Então, olha esse exemplo aqui. A Daniela Andrade é uma aluna minha que ela conseguiu com o currículo dela ser aprovada para fazer um intercâmbio internacional no Equador. E por meio da DENEM. Então a DENEM, todo santo ano, ela abre a oportunidade para você que está mexendo aqui. Quem está mexendo aqui pode entrar no intercâmbio da DENEM, tá? A primeira etapa para você ser selecionado para fazer intercâmbio dentro do Brasil e no mundo é o seu currículo. Então, todo ano, quando você é essa lista, você já pode preparar para esse ano de 2024, você, não, eu quero ali ir para Minas Gerais, não, eu quero ir para São Paulo fazer um estágio. Cabe a você preparar e ir, tá? Todo estudante de medicina pode participar. Não precisa ter a DENEM na sua universidade. Não precisa. Então, você vai lá, preparou o seu currículo, passou no intercâmbio da DENEM. E aí você pode estar levando como publicação em congressos, como publicação
em simpósios, revistas científicas, a experiência que você viveu dentro desse hospital. Olha essa experiência que foi relatada por este estudante de medicina aqui e que foi publicada inclusive em um congresso aqui de Natal, que foi o Congresso Brasileiro de Pediatria. A galera falou sobre consultas de puericultura de forma remota, um relato de experiência. Esse aqui foram o pessoal que começou na época da pandemia realmente a dizer, tá, eu tenho que fazer o acompanhamento dessas crianças, mas essas crianças não têm como vir aqui para o ambulatório. E aí, como é que eu faço? Você também pode estar fazendo isso. Ou então, você pode descrever qual é a experiência de você ser um aluno estagiando em uma UTI, ou de você ser uma experiência de um aluno estagiando, por exemplo, no Amazonas. Então, aqui na minha universidade, teve uma amiga minha que ela conseguiu ir estagiar em um hospital lá do Amazonas. Ela foi no Rio, ela foi nas tribos e ela conseguiu ter essa vivência. Imagina quantas doenças novas ela não viu. Imagina qual é a dinâmica que ela viveu lá de saúde, a organização de saúde, tudo isso. E o programa que eu falei para conseguir estágio é a DENEM. É a DENEM, galera. Então, tudo isso, galera, são estratégias que você pode estar usando para crescer o seu currículo para residência. E não ficar perdido ou perdida produzindo trabalhos que simplesmente, no final das contas, não vai gerar aproveitamento na sua vida, tá? Gente, um cheiro enorme.